Vamos falar de saúde. A gente vai falar das novas diretrizes para aferição da pressão arterial. E para falar sobre esse assunto, a gente vai conversar com quem de fato entende sobre ele, que é o cardiologista Carlos Eduardo Lins, que está aqui comigo. Bem-vindo. Muito obrigado, boa tarde para todo mundo. Extremamente feliz de estar aqui na sua presença para a gente comentar sobre algo tão relevante, que é pressão alta e hipertensão. É um assunto que impactou, né, ultimamente as redes sociais, os jornais, porque ninguém imaginava que mudaria essas diretrizes. Antes da gente falar sobre essa mudança, queria que você falasse o que é pressão alta, o que é hipertensão. Certo. Pressão alta é um nível de pressão ao qual a gente está sob risco de desenvolver determinada doença cardiovascular. A hipertensão arterial, ela é o principal fator de risco para infarto agudo do miocárdio e para AVC, que são as duas principais causas de morte que a gente tem no nosso meio. Então, pressão alta é uma pressão na qual eu aumento o risco de ter um evento cardiovascular, que aí tem determinadas medidas e teve essa mudança aí que está todo mundo comentando. E é muito comum, né? Hoje em dia, uma pessoa jovem ter uma pressão alta. Muito comum. É muito importante a gente falar um pouquinho sobre o estresse que a gente está se desenvolvendo, estilo de vida. E quanto mais jovem a gente pensa, eu estou imune à hipertensão, eu estou imune ao infarto agudo do miocárdio ou a algo do tipo, e não. A depender do nível de estresse, a depender de condição socioeconômica, de sedentarismo, a gente está sob risco sim de desenvolver hipertensão independente da idade. Antigamente, há pouco tempo atrás, esse antigamente que eu estou falando, era diferente esse valor em relação à pressão alta. Que valor era esse e o que mudou hoje? O que acontece? A gente já tem algum tempo que a diretriz americana e a diretriz europeia mudou esses níveis de hipertensão. O que aconteceu no nosso último congresso, que aconteceu agora em setembro, foi que a gente corroborou com as duas diretrizes. Então, o que é feito nos Estados Unidos, o que já está sendo feito na Europa, a gente só assinou embaixo. O que motivou isso já tem um tempo, justamente esse estilo de vida e a agressividade como a gente vai tratar a hipertensão, a pressão alta, ela foi principalmente o que motivou. O que acontece? A depender do risco cardiovascular, e não só a pressão alta, aqui a gente está falando sobre obesidade, descontrole glicêmico, a gente está falando sobre tabagismo. Isso, a depender do paciente, eu aumento o nível de pressão e aumento o risco desse paciente desenvolver um evento cardiovascular. Então, na realidade, essa mudança que aconteceu na aferição, a gente já estava aguardando enquanto especialidade, tanto cardiologista quanto nefrologista, já estávamos aguardando essa modificação nesses níveis tensionais. E avaliar a pressão arterial nada mais é do que avaliar risco de desenvolvimento de uma doença cardiovascular. Na prática, vamos entender como é que funciona. Hoje, 12 por 8, que eu, como sou leiga, entendo dessa forma, já é considerado um pré-hipertenso? Exatamente. Essa foi a grande mudança na nossa diretriz. Desde 120, que seria 12, até 139, que seria quase 14, hoje é classificado como pré-hipertensão. Hoje, essa mudança foi muito mais para simplificar o nosso manejo do que para dificultá-lo. A partir de 120 até 140, a gente reclassifica, na realidade, esse paciente como pré-hipertenso. Estando em pré-hipertensão, ele já tem indicação de modificação do estilo de vida, independente da idade, independente dos outros fatores de risco que estão associados. Então, houve essa mudança sim, mas muito mais em relação a não medicamento, a fazer estilo de vida, modificação nesse estilo de vida, do que tomar remédio em si mesmo. Antes a gente via, né, que na verdade a hipertensão era uma doença que você tinha já numa certa idade, né, na terceira idade. Hoje em dia, como você bem colocou, no decorrer da nossa entrevista, pessoas mais jovens estão ficando hipertensas. Existem casos de crianças hipertensas ou não? Com certeza. A depender da idade que a gente consegue diagnosticar a hipertensão, a gente tem indicação de procurar causas. O que você comentou é muito importante, que antigamente, com o passar da idade, realmente aumenta o risco de desenvolver hipertensão. Se a gente consegue diagnosticar a hipertensão em paciente mais jovem, a gente precisa investigar a causa secundária. Aqui a gente está falando de um universo de 10 a 15% das hipertensões. Mas sim,
Criança tem risco de desenvolver hipertensão e eu preciso investigar causas associadas. O que aconteceu nessa infância? Ela, se teve alguma cardiopatia congênita, ela nasceu com aquela cardiopatia, ou tem algum histórico familiar muito importante, ou está sobre risco de alguma coisa. Mas sim, existe risco sim. Outra coisa que a gente colocou aqui, que é essa questão de mudança no estilo de vida, não necessariamente já entrar com medicação. Ah, minha pressão está 12/8, vou entrar com medicação. Não é, né? O que eu devo mudar na minha vida? A realidade é que quando a gente fala sobre modificação de estilo de vida, a gente está falando sobre o universo. A gente está falando sobre modificar tudo que perpassa a hipertensão. O que a gente está falando? A gente está falando sobre cessar tabagismo, a gente está falando sobre dieta. A gente tem uma dieta chamada dieta DASH, que é a dieta do Mediterrâneo, que é rica em proteínas, é rica em fibras, pobre em carboidrato, que aumenta o risco cardiovascular. A gente está falando sobre exercício físico. O exercício anaeróbio associado com o exercício resistido, ele é extremamente relevante. Pelo menos 30 minutos de segunda a sexta-feira, tirar esse paciente do sedentarismo. Isso é extremamente relevante. Diminuir o consumo de sal desses pacientes, diminuir o consumo de gordura. E é exatamente aqui que entra os casos de hipertensão em pacientes cada vez mais jovens. Quanto mais jovem o paciente, menor o risco, mas mais exposto àquele lanche, aquele hambúrguer que você come na segunda, na terça-feira, aquela batata frita que você come com muito sal, a falta de exercício físico. Então, assim, cessar tudo que aumenta o risco cardiovascular, desde uma pressão de 12/8, é extremamente relevante. É justamente, você está sobre risco, eu preciso diminuir sua pressão alta. Só para a gente finalizar, qual a mensagem que você deixa para todas as pessoas que estão acompanhando a nossa programação hoje? Prevenir. Sempre. Prevenir. A palavra é prevenção. Hipertensão é uma doença que acomete cerca de 20 a 30% da nossa população. E é diretamente proporcional ao estilo de vida, à falta de exercício, ao tabagismo, ao consumo excessivo de sal, ao consumo excessivo de álcool. Então, se a gente conseguir prevenir o desenvolvimento da hipertensão no futuro, é extremamente relevante. E sempre ir atrás. A gente tem uma mania muito ruim, principalmente no nosso meio, de não procurar. A gente só procura médico quando a gente está doente. E a realidade é que eu preciso procurar os médicos mesmo quando eu não estou doente. Ir atrás, prevenir é a melhor forma da gente conseguir remediar a hipertensão. Queria muito agradecer a sua participação. Muito obrigada. Obrigado.